Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, nós estudamos Antero de Quental e vimos como se dá a poesia em Portugal. A ideia hoje é que a gente comece o estudo sobre Eça de Queiroz. Nós vamos focar na segunda fase de Eça de Queiroz, que é a fase realista propriamente, e na semana que vem a gente estuda a terceira fase, tá certo? O foco principal hoje é analisar os romances O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, tá bem? Então vamos lá, né? Lembrem-se primeiro de que nós estamos trabalhando com o realismo, essa é a primeira coisa da qual a gente precisa se lembrar. E o Eça de Queiroz, conforme eu disse a vocês, ele é o grande prosador desse período. Em relação à questão Coimbra, praticamente não houve participação dele, ele mesmo diz que em relação a ela, ele parecia aquela menina que viu a Bastilha cair e não entendeu nada do que estava acontecendo, né? No entanto, conforme eu disse a vocês na semana passada, ele vai participar ativamente das conferências do Cassino Lisbonense, né? E depois desse grupo dos vencidos na vida. E ele vai se tornar o grande representante da prosa realista em Portugal. Enquanto Antero de Quental é o grande nome na poesia, Eça de Queiroz é o grande nome na prosa. Algo que é importante que vocês saibam. O Eça de Queiroz não nasce realista, né? Ele vai ter uma primeira fase ainda romântica. Só que aquele romantismo, o romantismo do Eça de Queiroz, não tem a ver com idealização da mulher ou idealização do sentimento. O romantismo de Eça de Queiroz relaciona-se diretamente à valorização da intriga, à valorização da ação. Nessa fase primeira dele, de romances como O Mistério da Estrada de Sintra, como As Farpas, a análise psicológica da personagem, e a gente sabe o quanto isso é importante dentro de um romance realista, isso é relegado a segundo plano. O mais importante é a ação. Então, o que ele vai resgatar do romantismo é essa característica folhetinesca de valorização da ação. Esse olhar sobre a sociedade, esse olhar crítico sobre a sociedade, apontando as suas mazelas, apontando os seus defeitos, nós vamos encontrar já na segunda fase, em romances como O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio. Essa frase que aqui está, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia, na verdade é a epígrafe de um romance que nós vamos estudar semana que vem, chamado A Relíquia. Mas ele cabe muito bem para caracterizar essa segunda fase. O objetivo de Eça de Queiroz é levantar esse véuzinho transparente, não é? Que se coloca sobre a verdade e desnudá-la, né? Mostrar o que há realmente de errado na nossa sociedade, o que tem que ser mudado. Então, são romances ligados ao momento de denúncia, né? E o primeiro deles é esse, O Crime do Padre Amaro, né? Que vai abordar um dos temas principais mais caros ao realismo português, que é a crítica à igreja, né? Que é a crítica justamente a essa instituição que, para os realistas portugueses, é a considerada a mais hipócrita de todas, né? Porque, no fim das contas, quer se mostrar diferente quando, a partir do momento, como nós já vimos antes, que o homem é fruto do meio, da raça e do momento, né? A igreja não fica fora disso. Acontece que ela é pior porque ela é hipócrita, ela se coloca como se ela fosse diferente. Então, o objetivo do nosso escritor é fazer um inquérito dessa sociedade portuguesa e mostrar o que há de errado lá, né? Eu também já tinha adiantado a vocês o fato de que em Eça de Queiroz nós temos o realismo e o naturalismo, né? Os dois movimentos estão dentro de um mesmo escritor. Um romance como O Crime do Padre Amaro, ele é um romance que tem características mais naturalistas do que realistas, né? Enquanto que o Primo Basílio é um romance com características mais realistas do que naturalistas. Então, a ideia é mostrar esses dois a vocês hoje. O grande alvo aqui é principalmente o clero, né? E o clero numa sociedade bastante provinciana, que é a sociedade de Leiria, uma cidade pequena em Portugal, tá? Dentre esses procedimentos tão comuns
ao autor realista, naturalista, né? Nesse romance você tem os efeitos dessa sociedade sobre o indivíduo. Ou seja, de que maneira ele pode ser determinado pelo meio em que ele vive. E a história aqui é a história de Amaro Vieira, né? É um padre carreirista, né? É um padre que resolve ser padre porque, na verdade, ele quer crescer dentro da igreja com isso. O que vem em primeiro lugar para ele não é a vocação, mas é o fato de fazer carreira dentro da igreja. Ele assume a paróquia de Leiria e lá ele conhece a Amélia, né? A Amélia é uma mocinha cuja vida é de casa para a igreja, da igreja para casa, né? É educada de uma forma absolutamente tradicional, mas ela é, de forma bastante sedutora, envolvida por esse padre, né? E esse padre, de verdade, vai se aproveitar dela. A gente não acredita muito nisso nos dias de hoje, mas, de verdade, é o que acontece. A Amélia é muito ingênua, né? Ela até acha que esse padre vai largar a batina para se casar com ela, né? E quando ela o questiona sobre isso, ele basicamente diz que eles não precisam disso, né? Na verdade, o relacionamento deles é especial. Então, o fato ele vai enrolar a Amélia, né? E vai manter esse caso com ela, enquanto ele faz a sua carreira como padre. Acontece que a Amélia fica grávida. E isso definitivamente não estava nos planos, né? A Amélia ficar grávida, ter o filho, e pior, né? As pessoas descobrirem que, que esse filho é dele, isso simplesmente acaba com as suas perspectivas dentro da igreja. Então, ele vai levar a Amélia a uma fazedora de anjos, que na verdade é uma curiosa, né? Que vai fazer aborto, que faz aborto, e ele vai levar a Amélia lá. O problema é que as coisas não acontecem exatamente como esperado, né? Ela faz o aborto e a Amélia morre também. Não morre só a criança, mas morre também a Amélia. E de verdade, gente, isso é uma solução que sai melhor do que o soneto, né? Nesse caso, a emenda ficou ótima, porque o padre se livra de dois problemas de uma vez, né? Ele se livra de um possível filho e se livra de um relacionamento amoroso que pode ser descoberto. Então, esse padre está longe de ser um padre que vê na igreja algo sagrado, ou que vê na igreja uma forma de levar a palavra de Deus às pessoas, né? Ele vê a igreja como uma carreira, tá certo? Uma carreira em que ele pode se dar bem. E a Amélia se torna um empecilho, se torna um problema. Então, é o que nós vimos nas aulas iniciais. O objetivo de uma obra realista e naturalista, principalmente de uma obra naturalista, é denunciar o que está de errado nessa sociedade, não é? E no caso do crime do Padre Amaro, o objetivo é mostrar essa igreja que de verdade está longe de ter assim objetivos humanitários, né? O objetivo desse padre é muito mais pessoal do que social. A outra obra importante dessa fase é o Primo Basílio. E aí o enfoque do Primo Basílio é outro, né? A tese do Primo Basílio é mostrar esse casamento, né? Esse casamento feito com bases que são questionáveis, né? Entre outras coisas, mostrar também o efeito de uma cultura romântica, de uma literatura romântica na cabeça das mulheres desse tempo, né? Enfim, segundo as palavras do próprio Eça de Queiroz, denunciar algo que era comum na sociedade lisbonense do seu tempo. A obra O Primo Basílio, ela tem um flashback. Ela começa com a Luísa já casada com o Basílio, né? Então ela está lá no seu sofá, está ali lendo a coluna social do jornal, e lá aparece que o Basílio está para voltar.
E a partir do momento que ele estava fora, ele estava voltando para Lisboa. E a partir do momento que ela lê essa notícia, há um flashback, né? E a gente sabe como que tudo isso começou. O Basílio era primo de Luísa, né? Não havia esse problema. As pessoas não conheciam genética, né? Nem conheciam possíveis problemas de relacionamentos assim. Mas a Luísa e o Basílio eram namorados, né? Eles pretendiam até casar-se, as coisas estavam correndo dentro dos conformes. A questão é que os negócios da família do Basílio começaram a ter problemas. E por conta disso, ele vai partir para a França, né? Justamente para tentar soluções lá. E aí, o primeiro momento de parênteses que a gente faz. Esse movimento de emigração em Portugal, ele efetivamente estava acontecendo no final do século XIX. Então, quem tinha um pouco mais de dinheiro e queria buscar outras alternativas para a crise que Portugal estava vivendo, ou vinha para o Brasil ou ia para a França. O Eça de Queiroz não vai abordar isso só nesse romance. Esse é um dos romances em que ele vai jogar essa questão. Em Estado de Serras também aparece, né? E o Eça de Queiroz, pessoalmente, era contra isso. Ele não achava que a solução dos problemas portugueses estava nesse momento, nesse movimento de imigração. Isso vai explicar o Basílio voltando depois contaminado, né? E coisa que talvez não acontecesse se ele se mantivesse em Portugal. O fato é que, enquanto ele está na França, ele e a Luísa continuaram a namorar, só que por cartas, né? Até que o Basílio escreve e diz assim, olha, então, não é justo com você que esse relacionamento continue. E ele acaba descartando a Luísa. Na verdade, ele não está muito preocupado com a Luísa, ele está preocupado consigo mesmo. Isso aqui não é uma obra romântica para que esse namoro por correspondência dure muito tempo, né? E a Luísa, ela fica extremamente chateada com essa situação. E ela fica, não é que ela era apaixonada pelo Basílio, a questão não era essa. A questão, gente, é que a Luísa já tinha 18 anos. E para os comportamentos da época, vamos combinar, ela está ficando passada, né? Ela já estava lá com um relacionamento engatado, já ia se casar, e de repente, olha só, ela perdeu a chance de se casar. Então, o que mais incomoda a Luísa é justamente o fato dela ter perdido a chance de se casar, né? Resultado, ela fica meio deprimida, fica no quarto e tal, até que a sua amiga, a Leopoldina, a convida para voltar a frequentar o passeio, para voltar a frequentar o teatro. Olha, gente, voltar a frequentar o passeio é um eufemismo, né? De dizer vamos voltar à caça, tá certo? O passeio público era onde as mulheres e os homens, né, se encontravam e, de repente, dali podia surgir um relacionamento. E o teatro era um espaço interessante porque ali estavam os bons partidos, né? E o que a Leopoldina basicamente convida a Luísa é para isso. E é no teatro que ela vai conhecê-lo, né? Ela vai conhecer Jorge, aquele que vai ser o seu futuro marido. O Jorge era engenheiro, portanto, ele era um bom partido. O Jorge também estava passando por uma situação complicada, ele tinha perdido a mãe, havia depois uma tia que cuidava dele, essa tia morreu. E o Jorge, olhem só, né? Não tinha ninguém para cuidar dele. Então, casar-se podia ser uma saída, né? Podia ser um caminho possível. E quando ele conhece a Luísa, ele vê nela também uma possibilidade de casamento. No romance, aparecem algumas colocações curiosas, né? Em relação a Luísa, aparece a seguinte colocação: que descanso para a mamã, né? Ou seja, a mãe da Luísa ia casar a filha, e isso no século XIX era um negócio extremamente importante, né? Então a mãe ficaria sossegada, porque a filha tinha se casado. E no caso do Jorge, meninas, escutem essa, né? Aparece a seguinte colocação: e Luísa era limpinha. Então, meninas, vocês imaginem alguém casando-se com vocês porque vocês são limpinhas, né?
O fato é que não existe ali um grande amor, uma paixão, alguma coisa parecida com isso. O que existe é que os dois têm interesse em casar-se, cada um pelas suas razões. Eles efetivamente se casam, eles vão morar na casa que foi herdada pelo Jorge, que era da tia dele, né? E esse casamento funciona, porque o casamento sempre funciona quando cada um faz a sua parte e essa parte é aceita pelos dois. Então, o Jorge é um provedor. O papel do Jorge é pagar as contas, né? E a Luísa administra a casa. Entenda uma coisa, a gente está aqui numa família que é burguesa. Então, quando eu falo administrar a casa, não pensem vocês que a Luísa faz trabalho doméstico, né? A Luísa administra o que tem que acontecer na casa. Eles têm duas empregadas, a Joana e a Juliana. A Joana é a cozinheira. A Juliana, ela foi a mulher que cuidou da tia do Jorge, que morreu, quando essa tia do Jorge tinha ficado doente. E assim, a Juliana tem uma história interessante, né? A avó dela tinha sido empregada, a mãe dela tinha sido empregada, ela era empregada. Tudo que a Juliana queria era deixar de ser empregada. Quando ela trabalha para a tia do Jorge, e a tia do Jorge não tem herdeiros diretos, ela imagina que essa tia do Jorge vai deixar ali uma grana para ela, vai citar no testamento. E para ela era uma chance dela deixar de ser empregada. Então ela trabalhava de forma dedicada a essa tia, mas ela torcia o tempo todo para essa mulher morrer logo, porque ela jurava que essa mulher ia deixar um dinheiro para ela. O problema é que essa mulher morreu e toda a sua herança, vejam bem, foi para o Jorge, né? E o Jorge, em reconhecimento aos serviços prestados, vejam só, vai contratar a Juliana como sua empregada. Então a Juliana vai entrar nessa casa com ódio incomensurável de todas as patroas deste mundo. E vai direcionar isso para a Luísa. A Luísa gostaria até de mandá-la embora, mas o Jorge não permite que isso aconteça. O fato é, o trabalho da casa é feito por essa Juliana e pela Joana, que é a cozinheira. E a Luísa tem o seu tempo livre todo. Ela não faz nada. Essa é uma das denúncias que a obra faz, né? Aquela frase dos avós, cabeça vazia, morada do diabo, né? Ela cabe muito bem aqui. A Luísa não tem o que fazer. No seu tempo livre, que é absolutamente todo ele, né? Ou ela manda fazer vestidos novos, ou ela toma banho, né? Lembra que ela é limpinha, tá certo? Quem tem o azar de preparar o banho é a coitada da Juliana. Vamos lembrar que você está no século XIX, né? E o tempo que lhe sobra, ela lê folhetins românticos. Ela tinha até uma assinatura. Ela recebia esses folhetins em casa. Então, a cabeça da Luísa é uma cabeça cheia de romances românticos, né? Ela é cheia desses heróis folhetinescos. Bom, ela e Jorge recebiam amigos em sua casa frequentemente. E esses amigos são a forma que o Eça de Queiroz encontra de descrever os tipos sociais. Uma das maiores habilidades de Eça de Queiroz é na descrição de tipos sociais. Uma delas é a Dona Felicidade. O nome dela é uma grande ironia. Tudo que ela não é feliz, né? O sonho da Dona Felicidade é casar-se. Ela já tinha tentado essa empreitada outras vezes e isso simplesmente não tinha dado certo. Ela representa a falsa beatice, né? Ela é aquela mulher que não sai da igreja, né? E ela é apaixonada pelo conselheiro Acácio, que também frequenta a casa. Na verdade, ela não é bem apaixonada pelo conselheiro Acácio. Ela é apaixonada por aquela careca redonda, polida e reluzente do conselheiro Acácio. Ela tinha sonhos eróticos e fantasias incríveis com aquela careca. Enfim, ela é fetichista, né? Ela tem paixão aí pelo conselheiro Acácio. Ele, por sua vez, não dá bola para ela. No começo, a gente acha que é porque ele é sério, convencional, defende casamento, aquela coisa toda. Depois, a gente acaba descobrindo que a casa não é essa, né? O conselheiro Acácio, no final, a gente descobre que ele transa com a empregada sem ser casado com ela. E à noite, quando ninguém está vendo, ele lê os poemas eróticos do Bocage. Então, o fato é, o conselheiro Acácio, ele representa o que o próprio Eça de Queiroz
vai chamar de vacuidade e convencionalismo. Ele não é aquilo que ele aparenta ser, né? E se ele não dá bola para a Dona Felicidade, ele não dá bola porque ela não é o tipo dele. O Julião é médico, ele vive criticando a burguesia, mas não sai de perto deles, né? Ele representa o tédio à profissão. O Ernestinho, ele é um escritor. A importância dele nesse livro é que ele um dia chega lá à casa do Jorge e da Luísa e ele fala que está escrevendo um dramalhão chamado Honra e Paixão. E ele quer saber o que fazer com a Condessa, que é a personagem dele que traiu o marido, e cada um dá a sua opinião, a maioria sugere que ele perdoe a mulher, mas o Jorge, ele é categórico, ele diz que se ela é adúltera, ela tem que morrer. Então a importância dele para a gente é descobrir, que ele vai ser o veículo para a gente conhecer o que o Jorge pensa do adultério feminino. Ele representa, segundo as palavras do próprio Eça de Queiroz, a literatura acéfala, né? Essa literatura romântica que o Eça de Queiroz acredita ser um dos grandes males, né, da sociedade, principalmente para cabeças vazias como a cabeça da Luísa. O Sebastião foi amigo do Jorge enquanto eles frequentavam a Politécnica. E ele efetivamente é um amigo. Isso é uma característica do Eça de Queiroz e não do realismo. O Eça de Queiroz costuma colocar um amigão na obra. Ele não acredita que as mulheres sejam capazes de serem grandes amigas, mas os homens podem ser grandes amigos. Então, esse Sebastião, ele é solteiro e ele frequenta a casa do Jorge como amigo da família. O fato é, esses tipos todos, eles têm como objetivo fazer um panorama da sociedade portuguesa, né? Há dois problemas que esse casal enfrenta só. A Juliana, como eu já disse a vocês, a Luísa queria mandá-la embora e o Jorge não permite. E a outra é a Leopoldina, a mesma, que volta a convidar a Luísa para frequentar o passeio. Por que o Jorge não gostava da Leopoldina? Porque a Leopoldina era uma mulher muito diferente para o seu tempo, né? Ela traiu o marido, todo mundo sabia, ela trocava diamante como quem trocava de roupa, né? Ela fumava, por exemplo. E a gente fica sabendo, numa conversa que ela tem com a Luísa, que no passado ela teve caso com mulheres. Pensa que você está no século XIX, né? E isso seria o absurdo dos absurdos. O Jorge não sabia dessa parte. Se ele soubesse, então, nossa, não é? Aí que ele proibiria mesmo. O fato é que, do mesmo modo que o Jorge não manda a Juliana embora, a Luísa não se afasta da Leopoldina conforme era o desejo do Jorge. Bom, as coisas vão assim até o dia que o Jorge viaja a negócios, né? E a Luísa fica sozinha, ele pede que o Sebastião cuide dela, o Sebastião, grande amigo, a visita frequentemente, aquela coisa toda, até que finalmente o Basílio volta. Lembra-se da coluna social? Ele volta. Ele não sabia que a sua prima havia se casado, né? Ele vai visitá-la, descobre que ela está casada. Ele tem que resolver algumas coisas em Lisboa, ele não queria estar lá, aquilo para ele é uma província. Lembra que eu disse a vocês que ele volta contaminado, né? E volta mesmo. Ele volta achando tudo aquilo nojo, né? Ele está lá porque ele é obrigado mesmo, ele traz um amigo dele que está hospedado com ele no Hotel Central. E ele vê na Luísa uma oportunidade de se divertir enquanto ele estava lá. Ela é casada. Gente, melhor ainda, vai ser mais difícil, tá certo? E, portanto, vai ser muito mais divertido. Ele começa a frequentar a casa, ele descobre quais são os pontos fracos da Luísa, as leituras de folhetins, ele traz mais folhetins para ela ler, ele traz presentes a ela, ele se mostra um homem muito interessante, um homem viajado, tá certo? Enfim. E a Luísa, que nunca tinha saído de Lisboa, naquela cidade provinciana, não é? E isso vai alimentando a fantasia da Luísa. Até o dia em que, assim, de repente, vai lá, agarra a Luísa, dá um beijo na Luísa. Depois se ajoelha aos pés dela, pede perdão, diz que ele não aguentou, tá certo? Faz aquela cena que lembra folhetins romanescos. E pede a Luísa que deixe que ele continue lá, só para ficar olhando para ela, né? Vocês imaginem isso na cabeça de uma mulher, uma cabeça que é contaminada por folhetins romanescos, né?
O fato é, para a Luísa, aquilo é... Ela se sente, ela se acha, não é? Até o dia que o Jorge aparece na casa dela e diz que vai embora. Diz que vai embora. O Jorge, não, perdão, o Basílio chega lá, diz que vai embora, que não aguenta mais, porque afinal ela não dá bola para ele. E aí que eles se tornam amantes. E eles se tornam amantes na casa da Luísa mesmo. Vejam bem, a Juliana, ela percebe uma movimentação esquisita ali na casa, né? E aí ela descobre que é o primo. E isso lá desanima um pouquinho, né? Pô, logo um primo. Ela achando que ia se dar bem em cima de um segredo e tal, e é o primo. Até o dia que ela encontra no bolso de um vestido da Luísa uma carta do Basílio, marcando um encontro com a Luísa. Gente, é a Glória. É a Glória. Ela agora, enquanto ela faz trabalho doméstico, ela canta a música da carta roubada, né? E da carta dourada. E ela vai seguindo ali a vida, tentando descobrir qual é o melhor momento de fazer chantagem com a Luísa, não é? E chega uma hora que a Luísa, só para variar, pede que ela prepare um banho e reclama e a trata mal. Ela olha para a Luísa e diz: eu não estou aqui para aturar, né? E joga essa carta na cara da Luísa. E diante dessa situação, ela fica apavorada, a Luísa fica apavorada. A Juliana pede dinheiro e diz assim: olha, a senhora não se preocupe. Eu não vou contar nada para o seu marido, eu só quero que a senhora me dê o dinheiro, me dê o meu dinheiro para eu seguir minha vida, né? E a Luísa promete dar esse dinheiro para ela. A questão é que se a Luísa vendesse todas as joias que ela tem, ela não ia ter esse dinheiro, esse valor que a Juliana está pedindo. A Luísa chega a procurar o Sebastião para pedir esse dinheiro emprestado, mas ela chega lá e não tem coragem de contar o que efetivamente tinha acontecido. Ela procura o Basílio, ela procura uma solução romântica, que ela tinha lido nos livros, né? Ela faz a mala e vai procurar o Basílio no Hotel Central, propõe que eles fujam. Ele olha para ela e diz basicamente assim: como assim? Fugir para quê? Dá dinheiro para ela. E pronto, ela fica quieta e acabou. Essa hora que a Luísa se sente uma prostituta, sabe? Como assim dá dinheiro para ela? E ela, assim, heroicamente sai do hotel, volta para casa. E o Basílio aproveita para voltar para a França e larga o abacaxi, a bomba, na mão da Luísa. Nessas, o Jorge volta e a Juliana diz assim: olha, a senhora não se preocupe, tá certo? Eu só vou esperar meu dinheiro. Gente, não existe perspectiva da Luísa conseguir esse dinheiro. É até um dia que tanto a Juliana quanto a Luísa acham que, principalmente a Luísa, né, que resolveram o problema do impasse. A Juliana tinha pegado um vestido da Luísa, preto, e esse vestido estava rasgado. Então ela chega lá para a Luísa e fala assim: então, o que eu faço assim com esse vestido? Mando para a modista? E sem pensar, a Luísa fala assim: pode ficar para você. Gente, o vestido era preto, que era a cor única que a Juliana usava, né? Ao mesmo tempo, a Juliana nunca tinha tido um vestido de seda na vida, tá certo? E ela pensa: é isso, eu não consigo dinheiro, vou conseguir coisas. E a Luísa, por sua vez, pensa: é isso, eu não tenho dinheiro, mas eu vou pagar isso de outra maneira. Pense que o Jorge já está lá, tá certo? E elas desfazem a situação. Só que chantagem é um negócio que não acaba, né? Então esse vestido vira vestidos. Depois ela quer casacos.
Depois ela quer outro quarto, porque esse quarto que ela tá é úmido, então o quarto dos baús é melhor. E aí a coisa meio que se complica, porque enquanto a Luísa tinha que dar vestidos dela, estava tudo bem. O problema é agora o quarto, né? Tem que falar com o Jorge para fazer a reforma do quarto. Porque a Juliana não quer simplesmente o quarto, ela quer o quarto reformado. Ela quer o quarto com móveis novos. Ela quer o quarto com cortinas, com roupa de cama. E a Luísa chega para o Jorge e fala assim: ah, coitada da Juliana, vamos fazer, é um quarto melhor e tal. O Jorge não entende nada, mas assim, deixa passar. Então, veja, a Juliana está bem, né? Ela tem os vestidos novos, ela tem casacos, ela tem um quarto novo. O que falta? Aproveitar a vida. É quando a Juliana começa a deixar de fazer o trabalho doméstico. Ela deixa isso para a Luísa. E ela vai fazer outras coisas. Então, o auge da chantagem é justamente essa troca de papéis. A coisa começa a ficar complicada para a Luísa. É uma tensão que só vai crescendo. Até o dia em que o Jorge vai trabalhar, e era feriado, ele tinha esquecido. Quando ele chega lá, a secretaria está fechada, ele volta e ele se depara com a Luísa passando roupa, desconsolada, e a Juliana deitada no sofá lendo o jornal. Gente, isso aí é o auge. Né? O Jorge, é lógico, ele acha aquilo um absurdo. E ele olha para aquilo e fala: o que é isso? E a Luísa simplesmente não tem o que dizer. Né? Não tem o que falar. Ele ameaça mandar a Juliana embora e a Luísa praticamente pede, pelo amor de Deus, que ele não faça isso. Veja, a essa altura do campeonato, por conta desse estresse todo, a Luísa está muito tensa, ela está adoecendo, tá certo? Ela está crescendo, ela está extremamente irritada. Ela sabe que a qualquer hora tudo isso pode ir por terra. Algo que eu não contei a vocês. Ela, depois que o Basílio foi embora, ela chegou a escrever para o Basílio, pedindo dinheiro, e o Basílio não respondeu. Quer dizer, a situação está terrível. E aí que ela resolve acabar com isso de uma vez. Ela procura o Sebastião, e antes que ela não tenha coragem, ela joga toda aquela situação nas costas do Sebastião. Ela conta o que está acontecendo: olha, eu traí meu marido, eu preciso de dinheiro, tá certo? E senão eu vou ser denunciada. O Sebastião, que está de fora dessa história, e era realmente um amigo do casal, ele não achava que aquele casamento tinha que acabar por causa disso. E ele, estando fora da situação, ele tem uma ideia mais lúcida. Ele fala: olha, não vai adiantar nada. Se você der dinheiro para ela vai querer mais, porque chantagem não acaba. O que nós temos que fazer é tirar as cartas que estão com ela. Tirar essa prova que ela tem. Então, o Sebastião tem uma ideia. Ele pede que, uma determinada noite, a Luísa vá ao teatro com o Jorge. Que ela chama a Dona Felicidade para ir com ela, ela pega o Jorge na repartição, que eles vão ao teatro e que ele vai resolver essa questão. O que faz o Sebastião, então, para isso? Ele procura um policial que é amigo dele, um delegado, e pede que esse delegado empreste um guarda para ele. E esse guarda vai junto com ele até a casa da Luísa. Chegando lá, quem recebe é a Juliana e diz assim: olha, a patroa não está em casa, não, mas nós viemos falar com você mesmo. Ele deixa o guarda na sala, leva a Juliana à parte, até a cozinha, e diz assim: olha, esse vestido que você está usando, as roupas que estão no seu armário, tudo isso é da sua patroa. Fora cartas que você tem que são dela. Ou você devolve tudo isso, ou você é presa, porque chantagem é crime. A Juliana era muito esperta para algumas coisas, mas ela não percebeu a armação que havia lá. E xingando muito o Sebastião, ela pega as cartas, porque ela tem medo de ser presa, e ela devolve.
A Juliana era uma mulher que tinha um aneurisma no cérebro. E na hora que ela devolve essas cartas, ela fica tão nervosa que esse aneurisma estoura e a Juliana cai morta na frente do Sebastião. O Sebastião fica até com peso na consciência, porque, enfim, mas depois o médico disse que ela já estava doente há muito tempo e aquilo ia estourar a qualquer momento. O fato é que a gente tem uma sensação de alívio, a gente, enquanto leitor, tem uma sensação de alívio. Porque o Sebastião pega essas cartas, devolve para a Luísa queima essas cartas. Lembra que eu disse que a Luísa estava doente por conta desse estresse todo? O médico é chamado, ela vai começar a se recuperar. E aos poucos, ela vai voltando ao que ela era antes, ainda se recuperando. Até um dia em que o Jorge está na casa dele e chega o carteiro. E o carteiro traz uma carta para a Luísa. E ele, achando que não havia segredos entre ele e a mulher, ele abre a carta. Gente, a carta é do Basílio. E nessa carta, o Basílio se lembra dos bons momentos que ele e a Luísa passaram juntos. E diz que se ela estiver precisando de dinheiro, que ele manda. Gente, o Jorge entende o que está acontecendo e fica desesperado, tá certo? Desesperado. Porque assim, ele não sabe o que fazer, não é? A mulher está se recuperando, não pode passar por emoções fortes. Por outro lado, olha o tamanho do chifre na cabeça do Jorge, não é? Então, ele resolve, por enquanto, não falar nada. Só que a Luísa percebe que ele está diferente, né? Começa com aquele papo, o que você tem, o que você tem, o que você tem, até o dia que ele fala para ela. Ele fala para ela o que está acontecendo e ela que estava se recuperando tem pico de febre. Ela fica muito pior, né? Muito, muito pior. Ela começa a ter convulsão febril. O médico é chamado e o Jorge fica desesperado. Ele até diz para a Luísa que está delirando a essa altura do campeonato, e no delírio ela chama, veja a situação, ela chama pelo Basílio, e fala de coisas que eles viveram juntos, mas o Jorge está vendo ali a mulher morrendo. Né? E ele perdoa, mas não dá mais tempo, né? A Luísa piora, 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 até que morre. Bom, o Jorge sai daquela casa e a obra se encerra com o Basílio voltando lá com o amigo dele. E os dois estão indo visitar a Luísa. Ninguém atende. Os vizinhos contam o que aconteceu. E ele tem um gesto que é representativo. Ele tira o pó das botas, com a mão mesmo, e sai caminhando com o amigo. Aí o amigo diz assim para ele, de modo que agora está sem mulher. Mas ela também nem era elegante, não era chique. Aí o Basílio olha para ele e diz assim, para uns dias que eu fosse passar em Lisboa, veja que é como se ele dissesse, para ele se divertir um tempo servia, né? Vejam bem, se a gente tinha dúvida de que o Basílio era um canalha, agora a gente tem certeza, né? Aí os dois saem caminhando e vão tomar um licorzinho numa taberna da esquina, com o Basílio dizendo a seguinte frase, que ferro! Eu deveria ter trazido a Alfonsine. Essa Alfonsine era uma amante francesa dele. Então veja que a única coisa que ele lamenta é que agora ele está ali naquela província, aquela cidade sem graça, e não tem nenhuma mulher para ele se divertir com ela. Veja que a nossa tendência, ao ver esse desfecho, é ficar meio bravo, né, com o Basílio, né? Enfim, canalha mesmo, tá na cara que ele se aproveitou da Luísa, mas ninguém é vítima nessa situação, certo, meninos e meninas? Não pensem vocês
que a Luísa efetivamente amava o Basílio. Há uma cena, num dos momentos, quando eles estão ainda sendo amantes, né? Em que ela vai se encontrar com ele, num lugar que ele tinha separado para os dois se encontrarem, em que ela está dentro da carruagem, e ela fica imaginando, né, que ela estava vivendo uma aventura. Enquanto aquelas mulheres na rua continuavam com a sua vida comum, ela não. Ela ia encontrar o seu amante. Ele ia viver uma grande história. Veja que a Luísa se sente dentro de um folhetim. Aqueles que ela lia, né? E que traziam situações, muitas vezes, tão parecidas, né, com o que ela estava vivenciando naquele momento. Aí o Eça de Queiroz escreve algo que é muito curioso. Entre aspas, ele escreve assim: porque o aparato a impressionava mais do que o próprio sentimento. Então, de verdade, o que deixava a Luísa ali feliz da vida não é que ela estava apaixonada pelo Basílio. Lembre que a gente está numa obra realista e o amor não existe, tá certo? O que a deixava empolgada, bem empolgada, é que ela estava vivendo uma história de folhetim. Então, de verdade, gente, cada um usa o outro para aquilo que lhe interessa. É isso que acontece. Cada um usa o outro para aquilo que lhe parece mais interessante. Então, o Basílio, ele vai usar a Luísa para satisfazer as suas necessidades físicas, para se divertir um pouquinho. E a Luísa, por sua vez, vai usar o Basílio para satisfazer as suas fantasias românticas. De verdade, aqui ninguém ama ninguém está enganando ninguém, tá certo? Pelo menos não nesse sentido, né? O fato é que a gente está diante de um momento literário em que o objetivo não é fantasiar, mas o objetivo é mostrar as coisas como elas são. Então não se acredita no casamento como uma instituição em que as duas pessoas estão ali unidas por um sentimento, mas o fato é um acordo. O Jorge tinha lá suas necessidades, precisava de uma mulher que cuidasse dele. A Luísa precisava casar, tá certo? A Luísa tinha uma mentalidade contaminada de folhetins, não é? E o Basílio estava ali, naquele momento, satisfazendo isso. Então, essa sociedade individualista, pós-revolução industrial, é essa sociedade cujo comportamento a gente conhece muito bem, porque ela está inserida nesse capitalismo moderno, que é o que nós vivemos hoje, em que esses valores individualistas estão acima de valores coletivos ou de comportamentos coletivos, não é? Então, nada que efetivamente não nos surpreenda. Então, gente, é isso. Essa fase do Eça de Queiroz, eu mostrei 2 obras dessa fase para mostrar para vocês como é que ele faz isso, não é? É uma obra em que são obras em que ele olha para a sociedade do seu tempo, olha o que está errado, tá certo? E tenta mostrar aquilo que está errado, para ver se as pessoas refletem sobre isso, para questionar justamente a partir de quais valores essa sociedade se sustenta, né? E criticar mesmo, né? Porque ele não achava que nada disso era o que deveria de vocês a partir disso, tá certo? Encerramos a nossa abordagem, né? E na semana que vem a gente se encontra de novo. Na sala virtual eu vou colocar a vocês os exercícios que vocês devem fazer para a semana que vem. E na semana que vem, antes de finalizar o Eça de Queiroz, esse trabalho com Eça de Queiroz falando de sua terceira fase, nós vamos corrigir os exercícios, tá bem? Cuidem-se, né? Cuidem de si mesmos, cuidem da família, né? Um grande beijo a vocês e até a próxima aula.